Olá pessoal, eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química e nessa aula estaremos trabalhando com a nossa segunda função inorgânica, que são as bases, tá certo? Então vamos para o estudo das bases dentro aí da Química inorgânica. Observe aí na tela o tema da nossa aula, bases ou hidróxidos. As bases também são chamadas de hidróxidos, tá certo? E nós temos uma definição para bases, que também foi criada por Arrhenius, e ele diz o seguinte, que bases são compostos que, por dissociação iônica, liberam como íon negativo apenas o ânion hidróxido, que é o OH-, que também é chamado de hidroxila ou oxidrila. O que Arrhenius está dizendo? Que uma base em solução aquosa ela vai se dissociar, ou seja, os íons que formam essa base vão separar, a água apenas vai separar esses íons que já existem, tá certo? Isso que é dissociação, é separar os íons que já existem nas substâncias, e nessa separação vai liberar, né, o íon negativo OH-, que é o hidróxido, hidroxila ou oxidrila. Então, toda base ela vai liberar em solução aquosa o OH-, tá certo? Então, essa aí foi a definição de Arrhenius, tá certo? Vamos agora ver aqui alguns exemplos de equações de dissociação das bases, que vai ocorrer exatamente isso que Arrhenius está afirmando. No primeiro exemplo aqui nós temos NaOH, que é o hidróxido de sódio, ou popular soda cáustica. Colocamos aqui na água, está aqui H2O, aí a água vai dissociar, ou seja, vai separar esses íons que já existem, tá certo? Vai separar o OH- do Na. Então observe aqui do lado de cada seta que eles já aparecem separados. Então está aqui liberando o OH-, como Arrhenius afirmou aqui. Então liberou o OH-, sai negativo, tá certo? E a outra parte, o elemento que estava ligado com o OH, ele sai negativo, sai positivo, que é o Na, que é o sódio, sai positivo, tá certo? Então nosso foco aqui é observar que essa base na água, ela liberou o OH-, que é aqui o grupo, né, o radical que caracteriza as bases inorgânicas, tá certo? Chamado hidróxido, hidroxila ou oxidrila. O segundo exemplo aqui, nós temos o hidróxido de cálcio, tá certo? Foi colocado na água, a água vai dissociar, ou seja, separar o OH do Ca, do cálcio. Então observa aqui que já aparecem separados. Nós temos aqui dois OH-. Por que tem dois OH-? Porque na fórmula da base, se você observar, nós temos o OH entre parênteses e do lado de fora temos o índice 2, significando que é o OH duas vezes. Então vai sair 2 OH-, tá certo? E o elemento que estava com OH, o Ca, sai positivo. Por que ele sai 2 mais? Porque nós temos aqui 2 OH-. Então 2 OH- vai dar menos 2, porque é menos 1 duas vezes, tá certo? É menos duas vezes. Então, a mesma quantidade de cargas negativas tem que ser de cargas positivas. Então, se tem 2 negativos, vai ser também 2 positivos, tá ok? O nosso terceiro exemplo, está aqui hidróxido de alumínio, é a nossa terceira base, colocada em água, certo? Solução aquosa. A água vai separar o OH do Al, do alumínio, e já aparecem aqui separados. Nós temos aqui 3 OH-. Por que 3? Porque na fórmula dessa base, o OH está entre parênteses e do lado de fora tem o índice 3. Então é OH 3 vezes. Então é 3 OH-. Se é 3 OH-, né, aqui vai dar menos 3, tá certo? Então o alumínio, Al, vai sair mais 3, porque a mesma quantidade de cargas negativas tem que ser de positivas, tá ok? Então, isso aqui são as equações de dissociação das bases, né? Confirmando aqui aquilo que Arrhenius falou, ou seja, toda base colocada em água ela vai liberar o OH-. Nós vamos ver agora
uma classificação muito simples para as bases. Essa classificação é de acordo com o número de hidroxilas. Hidroxilas é o radical que caracteriza as bases, que é o OH-, como nós já vimos aqui, tá certo? Então, de acordo com a quantidade de OH, nós classificamos as bases, tá certo? Então, nós temos aqui 4 tipos: monobase, dibase, tribase e tetrabase. Então, a diferença entre uma e outra é só quanto ao número de hidroxilas. Então, vamos para monobase. Mono significa um. Então, é quando a base apresenta uma hidroxila. Então, está aqui o exemplo. Nós temos aqui o OH apenas uma vez. Aqui é o hidróxido de potássio. Então, OH apenas uma vez, isso é uma monobase. Dibase, di é 2, tá certo? Então, são 2 hidroxilas. Então, se você observar aqui na fórmula dessa base, esse nosso exemplo, nós temos o OH aqui 2 vezes, tá certo? É uma dibase. Tribase, tri é 3, é quando apresenta 3 hidroxilas. Está aqui o exemplo, né? Hidróxido de ferro, nós temos aqui o OH 3 vezes. E o nosso último exemplo aqui é tetrabase, tetra é 4. Então, é quando a base apresenta 4 hidroxilas. Temos aqui o exemplo, hidróxido de estânio. Observe que o OH existe aqui 4 vezes, tá certo? Então, quanto ao número de hidroxilas, nós podemos classificar as bases em monobase, dibase, tribase e tetrabase. O maior número de hidroxilas que uma base pode apresentar são 4. São 4, tá ok? Agora vamos para a nomenclatura das bases. Nós vamos aqui agora aprender a escrever os nomes das bases, tá certo? E nós temos algumas regras. E aqui a nossa primeira nomenclatura é com as bases formadas por elementos que têm NOx fixo, porque tem bases formadas por elementos que têm mais de um NOx e bases com elementos que apresentam apenas um NOx. Então, aqui, primeiro, elementos com NOx fixo. E quais são os elementos que têm NOx fixo? Aí eu vou apresentar para vocês aqui na tabela periódica os elementos que têm NOx fixo, tá certo? Então, observe aqui. Todos os elementos da família 1A, os metais aqui da família 1A, possuem NOx fixo. Família 2A também. Então, família 1A é mais 1, família 2A é mais 2. A família 3A também, todos eles NOx mais 3. Além dessas 3 famílias, nós temos também a prata, que apresenta NOx mais 1, e temos também o zinco, que apresenta NOx mais 2. Tá certo? Então, esses são os metais que apresentam NOx fixo. É claro que nós temos também o flúor, que tem NOx fixo, porém ele não é um metal, ele é um ametal, então ele não vai formar base, né? Então, nós vamos aqui nos atentar apenas para os metais, né, que formam as bases. É claro que tem uma base importante que não é formada de metal, que é o hidróxido de amônio, que nós vamos ver ela aqui também. Mas o nosso foco aqui é o quê? É observar os elementos que têm NOx fixo. Família 1A, família 2A, família 3A, prata e zinco, tá certo? Então, nós vamos agora trabalhar com essas bases. E para esses elementos que têm NOx fixo, nós vamos aqui seguir essa regra. A regra diz que nós devemos escrever o nome hidróxido de e o nome do elemento que está com o H. Então, nós vamos aqui fazer o nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui NaOH. Então, segundo a regra aqui, nós vamos escrever a palavra hidróxido. Hidróxido, tá certo? Prosseguindo aqui na regra, né? Tá aqui o di, temos que fazer o di, hidróxido di. E o nome do elemento, qual elemento? O elemento que está ligado com o H, que no caso aqui é o Na. O Na é sódio, então vai ser hidróxido de sódio. Então veja que é muito simples escrever o nome das bases. Hidróxido de e o nome do elemento, que no caso aqui é o sódio. O segundo exemplo, né? Lembra que nós estamos trabalhando aqui com elementos que têm NOx fixo, tá certo? Então pegamos aqui um da família 1A, que é o sódio. Pegamos agora um da família 2A, que é o cálcio, e depois um da família 3A, que é o alumínio. Então vamos para o segundo exemplo. Então, segundo a regra aqui, nós escrevemos a palavra hidróxido de e o nome do elemento.
O nome do elemento aqui é cálcio, Ca é cálcio. Então, hidróxido de cálcio. Muito simples, né? Agora o nosso terceiro exemplo, hidróxido de... E o nome do elemento aqui, o Al, é alumínio. Alumínio. Tranquilo? Então, qualquer base que for formada por um elemento que tem NOx fixo, a nomenclatura é simples. É hidróxido de, escreve o nome do elemento. Tá ok? Agora vamos para as bases formadas por elementos que têm 2 NOx. Então tá aqui, ó, elementos com 2 NOx. Aí nós temos duas regras, duas opções de nomenclatura, tá certo? Nós podemos usar qualquer uma que está correta. Agora, porém, eu quero apresentar para vocês quais são esses elementos que apresentam 2 NOx, tá certo? Então, eu vou colocar aí na tela para vocês observarem esses elementos que apresentam 2 NOx. Então tá aqui. Então, observe aqui, ó. É claro que você não vai estar decorando, né? Mas vai aprimorando e aprendendo à medida que for trabalhando, né? Agora, uma orientação que eu dou a vocês é a seguinte: qualquer dúvida em relação a NOx, né? Foi um assunto que estudamos recente, você vai voltar lá nas videoaulas, tá entendendo? E dar uma revisada, né? Porque a gente está usando muito aqui número de oxidação aqui em funções inorgânicas. Então tá aqui os elementos, são 9 elementos que tem 2 NOx. Tá aqui cobre, tá o nome e o símbolo de cada elemento, tá certo? O cobre ele pode ser mais 1 ou mais 2. Então observe que tem duas opções de NOx. Ou ele é mais 1 ou ele é mais 2. O mercúrio também é mais 1 ou mais 2. O ouro é mais 1 ou mais 3. O cobalto é mais 2 ou mais 3. O ferro mais 2 ou mais 3. O níquel também mais 2 ou mais 3. E temos aqui o chumbo, que é mais 2 ou mais 4. A platina, que é mais 2 ou mais 4. E o estanho, que também é mais 2 ou mais 4. Então, esses 9 elementos aqui, eles não possuem NOx fixo. Eles possuem 2 NOx, tá certo? Então, quando esses elementos formarem as bases, tá certo? Aí nós vamos utilizar duas regras. Eu vou apresentar para vocês aqui quais são essas duas regras. Primeiro, nós vamos escrever o nome hidróxido, tá certo? Como a gente estava escrevendo, hidróxido. Aí eu não vou colocar o di, eu vou colocar o nome do elemento, e no final do nome desse elemento eu vou acrescentar a terminação oso ou ico, tá certo? Oso vai ser para o menor NOx e ico para o maior NOx, tá ok? Então nós vamos aplicar essa regra aqui nesse exemplo e vamos também aplicar a segunda regra. Para cada exemplo aqui nós vamos estar aplicando as duas regras, porque a gente já vai aprendendo as duas regras. E qual seria a outra regra? Tá aqui. Eu escrevo a palavra hidróxido de... Aí eu coloco o nome do elemento, como nós aprendemos lá no início. E no final eu vou indicar o NOx desse elemento em algarismo romano. Tá certo? Então nós vamos ver isso aqui na prática, como funciona. Então tá aqui, ó, o primeiro exemplo. Então nós vamos usar a primeira regra. A primeira regra diz o quê? Hidróxido. Então vou colocar aqui hidróxido. Tá certo? Nome do elemento. O elemento aqui é o ferro. Tá certo? Então eu vou escrever o nome do elemento ferro e vou acrescentar no final da palavra ferro o oso ou ico. Então vai ser ferroso ou férrico, certo? E eu vou escrever nesse exemplo aqui oso ou ico. Aí eu vou observar o NOx do ferro, tá certo? O NOx do ferro aqui é 2, porque esse número 2 aqui, fora do parênteses, ele é o NOx do elemento que foi jogado para aqui, tá certo? Então o NOx vai aparecer fora do parêntese. Então tá aqui, esse 2 é o NOx do ferro. Aí voltando lá naquela lista dos elementos que eu apresentei para vocês, observa que o ferro ele é mais 2 ou mais 3. O menor é mais 2, o maior é mais 3. Tá certo? Então o que diz aqui a regra?
Oso é o menor NOx e Ico é o maior. Então, no caso do ferro aqui, 2 é o menor. Então, aqui é o que está acontecendo aqui. O ferro está com NOx 2. Então, é o menor. Então, é oso. Então, vai ficar hidróxido ferroso. Estou escrevendo o nome ferro, tá certo? E acrescentando o final oso, porque o NOx do ferro aqui é 2, é o menor do ferro. Hidróxido ferroso, tá certo? Ou, vamos aplicar agora a segunda regra. Hidróxido, tá certo? Seguindo aí a regra, nome do elemento, o elemento aqui é o ferro, hidróxido de ferro. E agora eu vou indicar o NOx do ferro através de algarismo romano. Então o NOx do ferro aqui é 2. Então vou colocar aqui, ó, seguindo a regra aqui, ó, NOx em algarismo romano. Então se o NOx é 2, eu vou colocar aqui em algarismo romano, ó, hidróxido de ferro 2. Então veja que eu não posso colocar só hidróxido de ferro. Por quê? Porque o ferro faz duas bases. Ele faz uma base com o NOx 2 e com o NOx 3. Então eu preciso saber qual é o NOx. Usando a primeira regra, se eu coloco hidróxido ferroso, quem lê aqui ferroso vai ver o oso, vai saber que é o menor NOx, tá certo? Que o ferro faz, então é o 2. Então quem lê hidróxido de ferro 2, está vendo que o NOx do ferro também é 2, porque está aqui indicado em algarismos romanos, tá certo? Então qualquer uma dessas nomenclaturas que você usar, está correto. Vamos para o nosso segundo exemplo. Eu também coloquei aqui outro exemplo com ferro para a gente fazer a comparação. Então vamos usar aqui a primeira regra, né? Hidróxido, nome do elemento, que é o ferro também, e vou acrescentar o oso ou Ico. No caso aqui, o NOx do ferro aqui é 3. Observe que eu ensinei que ele aparece aqui na frente. É 3. O ferro faz NOx 2, como foi o primeiro exemplo, e NOx 3. Então, quem é maior, 3 ou 2, é o 3. Então, está dizendo aqui que quando é o maior NOx, nós usamos o Ico. Então, vai ficar hidróxido férrico. Cuidado para não colocar ferrico, tá certo? É férrico. Ou, vamos usar agora a segunda regra, que está aqui, ó. Hidróxido de, que é da regra, nome do elemento, que no caso aqui é o ferro, hidróxido de ferro, e vamos indicar o NOx dele, que é 3, em algarismo romano, como diz aqui a regra. Então, hidróxido de ferro 3, correto? Então, qualquer uma das duas nomenclaturas que você utilizar está correta. Vamos agora fazer mais alguns exemplos. Né, de bases com elementos que fazem 2 NOx. Está aqui. Nós temos agora aqui 2 exemplos com cobre, tá certo? Lembrando que o cobre, já vou apresentar para vocês aqui. O cobre ele faz NOx mais 1 e mais 2, tá certo? Mais 1 e mais 2, memoriza aí. Então vamos lá. Seguindo a primeira regra, nós fazemos hidróxido, aí é o nome do elemento, que é cobre, e acrescentamos oso ou Ico, tá certo? Oso ou Ico, como diz aqui a nossa regra, ó. Oso ou Ico. Oso é o menor NOx e Ico é o maior. Então, se o cobre ele faz NOx mais 1 e mais 2, quando for mais 1 é o menor, quando for mais 2 é o maior, tá certo? Então, como saber aqui se ele está fazendo mais 1 ou mais 2? Aqui ele está fazendo mais 1, porque quando não tem o parênteses aqui, tá certo? Então, aqui é 1. Então, o NOx aqui é 1, tá certo? Quando for 2, vai aparecer fora do parêntese, tá certo? Então, quando não aparecer parênteses, o NOx é 1. Então, hidróxido, a pronúncia do cobre é cupre, tá certo? Então, vai ficar hidróxido cuproso. Tá certo? Que é a palavra cobre, né? Mais o final oso. Por que oso? Porque foi o menor NOx do cobre. Hidróxido cuproso. Ou, vamos utilizar agora a segunda regra,
que é hidróxido de... Agora nós usamos o de, né, voltando a apresentar para vocês aqui a regra, né, para vocês memorizarem. Ó, hidróxido de... Escrevemos agora o nome do elemento, que no caso lá é cobre, tá certo? E indicamos o NOx dele em algarismos romanos. Então, vamos lá. Hidróxido de, nome do elemento que é cobre. E como o NOx dele é 1, nós vamos apresentar aqui, colocar o 1 em algarismo romano. Tá certo? Vamos agora para o outro exemplo, que também é com cobre. Hidróxido, usando a primeira regra. Hidróxido. Aí vou escrever a palavra, o nome do cobre, né? E acrescentar agora o final ico. Por quê? Porque o cobre agora está fazendo NOx mais 2. Quando é o menor NOx, que é 1, é oso. E quando é o maior, que é 2, é ico. Então vai ficar hidróxido cúprico. Hidróxido cúprico, tá certo? Então final ico. Ou hidróxido de, usando agora a segunda regra. Hidróxido de cobre, escreve a palavra cobre normalmente, hidróxido de cobre, indica o NOx em algarismos romanos. Então, se é o NOx 2, vai ser 2 aqui em algarismo romano. Hidróxido de cobre 2. Então, estamos aqui utilizando as duas nomenclaturas. Vamos para o nosso outro exemplo, que é usando agora o estanho. O estanho faz NOx 2 e 4. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui o estanho, NOx 2 e 4. Então, 2 é o menor e 4 é o maior. Tá certo? Então, vamos lá. Usando a primeira regra, hidróxido. Aí, a primeira regra a gente usa oso ou ico. Oso é o menor NOx e ico é o maior. O estanho aqui está fazendo NOx 2, ó, aqui, ele aqui, ó. E K ele está fazendo 4. Então, o menor é 2. Então, aqui vai ser oso. Então, vai ser hidróxido estanoso. Hidróxido estanoso. Tá certo? É a palavra estanho com o final oso. Ou hidróxido, usando agora a segunda regra, de... Aí coloca a palavra estanho normal, hidróxido de estanho, e indica o NOx dele em algarismo romano, que no caso aqui é 2, ou hidróxido de estanho 2. O outro exemplo, usando a primeira regra, hidróxido. Né? Agora vamos acrescentar o ozoico na palavra estanho. Como aqui o NOx do estanho é 4, é o maior, porque ele faz 2 e 4, então vai ser o ico. Então vai ficar hidróxido estânico. Estânico, né? Colocamos o ico. Ou hidróxido de estanho. E indicamos agora o NOx em algarismo romano, que no caso é 4. Colocamos aqui em algarismo romano. Hidróxido de estanho 4. Então, pessoal, veja que nós podemos usar aqui duas regras. Tá certo? O uso ou ico ou algarismo romano. Então, fica ao seu critério. Todas as duas formas de fazer a nomenclatura estão corretas. Tá ok? Aí nós finalizamos aqui a parte de nomenclatura das bases. E na próxima aula nós estaremos trabalhando com a parte de formulação das bases, tá certo? Forte abraço a todos e até a próxima.